Você se pergunta se sua oração está sendo ouvida? Você já se sentiu completamente abandonado por Deus por Ele não responder às suas orações? Você gostaria de se sentir mais perto de Deus e realmente entregar toda a sua vida para Ele? As coisas mais importantes da vida, como a paz de espírito, a alegria, são dadas a nós por Deus. E a oração é a forma de receber o que realmente importa aqui nessa vida. Não conhecemos os detalhes dos planos de Deus, mas sabemos que Ele opera por meio da oração. Por meio das nossas orações é que Deus realiza os seus planos e os seus propósitos. Então, como a oração realmente funciona? Hoje eu quero compartilhar 10 segredos para você ter uma oração eficaz. Ponto número 1. Saiba com quem você está falando. A oração é uma conversa bilateral entre você e Deus. Você deve ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. O seu relacionamento com Ele começa a partir do momento que você reconhece que você é totalmente conhecido por Ele, que você é totalmente amado por Ele. Então esse relacionamento, essa confiança começa a crescer. O ponto número 2, seja transparente em relação aos seus medos e os seus desejos. Deus quer que você expresse livremente os seus desejos, os seus medos, os seus anseios, tudo para Ele. Não se preocupe com nada, fale com Deus a respeito de tudo. Muitas vezes nem eu sei o que realmente passa pela minha cabeça. Mas Deus sabe de tudo que se passa no nosso coração e na nossa mente. Na oração, você não está falando para Deus algo que Ele já não saiba. Mas olha só, na oração você está abrindo as portas para que Deus venha e ajude você a se conectar profundamente com Ele. Quando nós temos um relacionamento com o Senhor, Ele vai colocando em nossa mente, o nosso coração, os desejos, os sonhos, as vontades, a vontade dEle em nós. E olha só, nas Escrituras a gente vê muitas histórias de pessoas contando para Deus o que realmente se passava dentro da mente, dentro do coração deles. Quando a gente lê Salmos, a gente entende muito bem o que se passava dentro do coração de Davi. Outro exemplo é o Jacó. Quando Jacó foi encontrar com seu irmão Esaú, lembra? Ele estava morrendo de medo de encontrar seu irmão. Ele não sabia qual seria a reação do seu irmão. E ele lutou com o Senhor. Ele falou, Senhor, eu preciso saber o que vai acontecer. Eu preciso que o Senhor me proteja. E Jesus também era vulnerável. E ele abriu seu coração para Deus. Falou, Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Ele também colocava para fora aquilo que estava dentro do coração dele. Os medos, os anseios, e é isso que ele pede de nós, que a gente coloque para fora, que a gente vá até Deus e fale para Ele aquilo que está passando na nossa mente, no nosso coração, as nossas preocupações, nossos medos. E o ponto número 3, esteja disposto a deixar que Deus aponte o que está errado na sua vida. Diariamente, faça essa oração. Pai, sonda o meu coração, coloca-me à prova, vê se há em mim algo que não está legal, que está ofendendo a Ti ou ao próximo. Mostre isso para mim, Pai, revele isso a mim, abra os meus olhos para que eu possa enxergar o que está de errado, para eu poder corrigir. A oração não é apenas pedir e pedir, mas também estar disposto a ouvir o que Deus tem para falar e a seguir o caminho que Ele indica, que Ele fala para a gente seguir, mesmo que seja contra a nossa vontade. Sabe por quê? A palavra nos ensina que aquilo que a gente escolhe para nossa vida, né, as escolhas que a gente faz, ela vem daquilo que está dentro do nosso coração. Felizmente, Deus, Ele purifica os nossos corações e as nossas mentes quando a gente pede, quando a gente se abre para Ele, quando a gente fala, Senhor, faça a limpeza, Senhor, faça aquilo que o Senhor tem que fazer. Eu sozinha não consigo, Senhor. Eu preciso que o Senhor me purifique, que o Senhor mostre o caminho que eu preciso seguir, porque eu sozinha não consigo. E quanto mais a gente se expõe ao Senhor, mais Ele vai alinhando os nossos pensamentos, as nossas vontades com a vontade dEle. Em um momento de silêncio, em oração, peça para Ele sondar o seu coração e te mostrar o que está de errado na sua vida. E então apenas ouça. Você ficará surpreso de quão gentil Ele será em mostrar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. E com isso, vamos para o ponto número 4.
A oração, ela só pode ser eficaz se ela for feita conforme a vontade de Deus. Abre lá sua Bíblia em 1 João 5,14. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma das coisas que, quando o Senhor Jesus ensinou a oração, foi um dos tópicos, que Ele nos ensinou. Seja feita a tua vontade. E foi justamente isso que Ele orou no Getsemane, lembra? Seja feita a tua vontade, não a minha. Eu não quero. Se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas essa é a minha vontade. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Em muitos casos, conhecemos a vontade de Deus porque Ele nos revelou nas Escrituras. E, gente, podemos ter certeza de que qualquer oração baseada nas promessas de Deus será de fato eficaz. Elias tinha certeza de que Deus responderia à oração dele com fogo, porque ele sabia quem era Deus. Ele sabia que nenhum dos deuses pagãos era maior do que o Deus dele, que o verdadeiro Deus de Israel. A vontade de Deus se torna clara quando conhecemos quem Deus é, quando conhecemos a nossa identidade em Deus. E então podemos orar com confiança e fé que Ele responderá. Você conhece o seu Deus. Ele fala aqui, Ele responderá. E nisso vamos para o ponto número 5. Esteja disposto a esperar. Receber a resposta ou conseguir aquilo que a gente deseja nem sempre acontece imediatamente. Isso acontece em todos os aspectos da nossa vida, em todos os relacionamentos, e não vai ser diferente com Deus. É assim que acontece com Deus também. Uma coisa que é bem desafiadora é que normalmente a gente pede, a gente suplica a Deus uma coisa quando a gente está realmente numa grande necessidade, enfrentando um grande problema. Então a gente fica com o coração ansioso, esperando desesperadamente por uma resposta. Mas é importante lembrar que somente Deus sabe o que é melhor em relação a resultados e prazos. Você já passou por uma grande crise e depois, que você passou por essa crise, você percebeu que coisas boas saíram daquele momento que você estava em crise? Você já orou por algo e o Senhor não respondeu e depois você foi perceber que você estava pedindo, que o que você estava pedindo realmente não era algo legal? Desejos e necessidades mudam. E só com o tempo a gente consegue ter clareza, a gente consegue ver por cima, ter um overview daquilo que a gente tinha pedido. Por isso que é tão valioso esperar pelas respostas de Deus, porque elas de fato são perfeitas. Somente Ele sabe o que é melhor para nós, A gente tem essa ilusão de que a gente sabe o que é melhor para nós, que a gente sabe do que a gente está precisando agora nesse exato momento. Uma das histórias que vem à mente é a história de Noé. Noé teve que esperar um tempão dentro da arca para poder sair. Ele acompanhou o processo da água baixando. Depois de 10 meses, eles viram que a água realmente já tinha baixado. Mas Deus falou que ainda não era tempo. Eles tiveram que esperar mais 2 meses. Olha esse processo. Se ele tivesse descido na hora que ele viu que a água já tinha baixado, não era o momento certo. Eles tiveram que esperar a terra secar totalmente. Tudo nessa vida é um processo. Nós precisamos passar por processos para o nosso caráter ser aprovado, para a gente ter mais sabedoria. Ponto número 6. Seja persistente. Jesus nos ensinou a orar sem cessar. No culto de hoje, o pastor falou algo muito pertinente. Gente, hoje é dia 10, domingo, 10 de novembro. Tô gravando hoje, esse vídeo vai ao ar na terça. Então, ele falou algo muito, muito sábio sobre as nossas orações. Ele fala lá em Apocalipse que as nossas orações, elas são um incenso para Deus. Então, vamos orar sem cessar. Levar os nossos pedidos, as nossas orações, nossas alegrias, nossos medos, nossos desejos, nossos arrependimentos, tudo para Deus, sem cessar. Vamos dar trabalho para os nossos anjos, levar todos os nossos pedidos até o trono de Deus. E eu volto a falar da parábola da viúva, porque ela cabe perfeitamente aqui. A viúva, ela não desistiu de pedir para o juiz, que era iníquo, os seus pedidos.
faça isso para mim, faça isso para mim. E o juiz, que era iníquo, falou, meu Deus, eu não aguento mais essa mulher pedindo para mim. E foi lá e fez o que ela estava pedindo. Quando você sabe que você está orando a vontade de Deus, gente, eu estou falando aqui, tá? Quando você tem um relacionamento com o Senhor. É isso quando eu falo aqui que você precisa orar, que você não pode parar, que você precisa persistir, que Deus vai responder as suas orações. Tenha sempre em mente de estar conectado com Deus. A sua vontade tem que ser uma com a vontade de Deus. E você só vai saber isso através da Bíblia, quando você tem um relacionamento com Deus, quando você ora a Bíblia, quando você sabe o que está escrito aqui e que você pode reivindicar para você, porque é uma promessa de Deus para você, para sua vida. Então você não vai parar de pedir até que você, tem aquilo. Então, quando eu falo em você persistir assim na oração, entenda, por favor, entenda sempre que você precisa estar em comunhão com o Senhor. Você precisa saber aquilo que você está pedindo, que aquilo que você está pedindo está na vontade de Deus, tá? É isso. Porque muitas pessoas vêm aqui nos comentários e falam, você está iludindo as pessoas, falando que Deus vai responder as suas orações. Então, para deixar claro aqui, você precisa estar em comunhão com o Senhor. A sua vontade tem que ser uma com a vontade de Deus. Por isso que eu falo tanto, gente, em orar a Bíblia, sabe? Por isso que eu fiz um guia de oração somente com versículos, com orações bíblicas. Você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer as promessas do Senhor para você e orar em cima dessas promessas. Quando eu descobri isso, gente, a minha vida mudou. E por isso que eu fiz o guia. Quando eu entendi que a oração eficaz é aquela que vem da palavra de Deus, tudo mudou na minha vida. Quando você sabe que você está orando à vontade de Deus, você pode ter plena confiança de que você receberá o que você está pedindo. E quando você não tem certeza se aquilo que você está pedindo está dentro da vontade de Deus, então ore pedindo por sabedoria. O Senhor fala, tá faltando sabedoria? Peça e eu darei livremente. Então, peça, Senhor, isso aqui eu estou orando, estou pedindo, isso aqui está na vontade do Senhor, Pai? Isso aqui é da tua vontade? Se não, Pai, me dê sabedoria, Jesus, me dê sabedoria, me dê discernimento, eu quero entender a sua palavra, eu quero entender o que o Senhor tem para mim, eu quero entender aquilo que está de acordo com a tua vontade. Você precisa sintonizar o seu coração, os seus ouvidos com Deus. Esperarei confiantemente no Senhor. O ponto número 7, esteja receptível a ouvir o não de Deus. O apóstolo Paulo pediu para Deus tirar o espinho dele da carne. E o Senhor respondeu, não vou fazer isso, Paulo. Eu te amo, eu entendo que você está aqui persistindo, mas não. A minha graça te basta. Você vai ter que viver com isso. Essa é a minha vontade para você. E isso é difícil, porque quando a gente ora, insiste, persiste na oração, e a gente não recebe a resposta de Deus, ou recebe um não, isso muitas vezes causa sentimento de frustração, medo, abandono, né? Senhor, você está me abandonando? Cadê o Senhor? Por que o Senhor não me responde? Essa é uma experiência que requer fé. E a gente não consegue ter essa fé, esse entendimento sem o Espírito Santo, porque é somente o Espírito Santo que nos dá essa força, sabe? É somente através do Espírito Santo que temos essa fé. E é nestes momentos que a gente precisa se pegar orando assim, Senhor, me ajude na minha incredulidade. Se podes, tudo é possível para o que crê. Olha que forte, você já refletiu sobre a profundidade disso? Se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo. Quando Deus fala tudo, é tudo. Tudo é possível ao que crê. E assim, eu peço, nós
devemos pedir tudo, tudo mesmo. Gente, peça qualquer coisa, tá? Mesmo coisas materiais, o Senhor fala em Filipenses, né? Conte-me tudo, fale tudo que você quiser, filha, fale. Então eu peço tudo, mas eu submeto a minha vontade à vontade de Deus, porque o Senhor é soberano na minha vida. Ele é o meu Senhor. Ele sabe o que é melhor para mim. Eu vou pedir, mas eu tenho a consciência de que ele é soberano e que ele tem carta branca, ele tem total poder de me dar aquilo que vai ser o melhor para mim. Lá em Mateus, né, ele, no Sermão do Monte, ele fala assim: qual de vocês que o seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? E você já se perguntou qual de vocês, se seu filho lhe pedir uma pedra, lhe dará pão? Ou seja, muitas vezes as crianças, né, pedem coisas que a gente sabe que não tem como dar para as crianças. E é a mesma coisa nós, adultos. Muitas vezes a gente está pedindo coisa que o Senhor fala: gente, não, filho, isso não é para você, filho. Coisas que pode ser prejudicial para a gente não consegue ver, a gente não entende. E ele fala: filho, isso eu não vou te dar, isso vai te prejudicar, eu não posso te dar isso. Quando Jesus estava lá no Getsemane, que ele orou: Pai, olha só, ele sabia desde o começo qual era, né, o propósito dele aqui na Terra. Ele sabia que ele tinha que passar por tudo aquilo. Mas mesmo assim ele orou, ele suou sangue, ele insistiu: Pai, eu não quero passar por isso, afaste de mim isso. Mas eu submeto a minha vontade ao seu senhorio. E se Jesus, sendo Jesus, sabendo de tudo, pediu, quem sou eu para não ficar pedindo tudo também? Eu vou pedir, mas eu submeto os meus pedidos à vontade de Deus, o senhorio de Deus. Gente, tá entendendo? Eu tô falando tanto aqui que eu acho que eu tô sendo repetitiva ou confusa, eu não sei. Me fale aqui nos comentários se vocês estão entendendo o meu raciocínio. Eu tô até gaguejando hoje, vocês perceberam? Vamos pro ponto número 8. Tenha em mente que a confusão, ela não vem de Deus. Você certamente já pediu para Deus para ele te dar uma clareza quando você precisa resolver ou tomar uma decisão. Se mudar ou não, aceito esse emprego ou não, não sei se essa pessoa é para mim ou não, ou assim, essa faculdade, será que essa faculdade é para mim ou não? Eu preciso de clareza, Senhor. O Senhor é um Deus de clareza e o nosso inimigo, ele vem trazer confusão. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente ora esperando uma resposta de Deus e ele fica em silêncio porque é uma decisão que ele quer que você tome. Muitas vezes nós precisamos fazer, nós precisamos dar o primeiro passo e ele vai nos corrigindo ali no caminho, durante o percurso, durante o processo. Então, quando você está nesse processo, neste caminho, e você está em paz, continue. Agora, se começar a surgir muita confusão, você tá assim, tirou a sua paz, aí sim é momento de você parar e falar: Senhor, ó, eu vim até aqui e realmente agora tá tudo muito confuso. Clareia essa estrada para mim, não sei se eu vou para direita, para esquerda, eu não sei o que eu faço. E, gente, ele quer o seu bem. Você acha mesmo que ele não quer o seu bem? É claro que ele quer o seu bem. Ele tem o maior prazer de te colocar no caminho certo. Eu acho que esse vídeo tá ficando muito longo, né? Tá, vamos pro 9º. O ponto número 9, esteja atento para que o inimigo não te engane. Quando você está nessa caminhada, você precisa estar sempre atento. Satanás é o maior adversário da humanidade. Ele usa todo e qualquer momento para cumprir o seu propósito de destruir vidas. Ele é o pai da mentira. E infelizmente ele tem o poder de influenciar as pessoas. Ele consegue fazer com que muitos acreditem nas mentiras que ele conta. E ele usa as nossas fraquezas para conseguir fazer essas coisas. Ele brinca com as nossas emoções, com os nossos medos, com as nossas tristezas, as nossas decepções.
ele usa esses sentimentos para fazer aquilo que ele precisa fazer, para destruir vidas. As emoções, elas foram criadas por Deus, ou seja, elas são boas. Se a gente não trazer isso para o Senhor, não colocar clareza, né, trazer à luz esses sentimentos, aquilo que está no nosso coração, isso pode causar um estrago na nossa vida. A Bíblia diz que o nosso coração, ele sim é enganoso e nós precisamos guardar o nosso coração. Lembre-se que a palavra de Deus é a única arma de ataque. Então, esteja armado com a verdade, que é a palavra de Deus. Você precisa ter a palavra de Deus em sua mente, em seu coração, em sua boca, para que quando vier aquela tentação, aquela fraqueza, você, corta aquele mal pela raiz já. Por isso, constantemente precisamos orar o que o Davi nos ensina lá em Salmo 119, 33, ele fala assim: ensina-me, Senhor, os teus decretos, e eu os guardarei até o fim. Dá-me entendimento e obedecerei a tua lei de todo o coração e a porei em prática. Faz-me andar nos teus mandamentos, nos teus caminhos, pois neles tenho prazer. Desvia os meus olhos das coisas inúteis e restaura-me por meio de tua palavra. Olha só, gente, a Bíblia é cheia de orações. Eu amo a palavra de Deus. Ela está pronta, são orações prontas aqui pra gente orar e se... gente, eu queria muito que cada pessoa que tivesse contato com esses vídeos, que começasse a realmente ler a Bíblia. É muito poderosa a leitura da palavra. O inimigo colocou nessa geração, no nosso mundo, que a leitura da Bíblia é uma coisa chata, que é difícil, que é complicado. Não é, gente. Não deixa isso entrar na sua cabeça, no seu coração. Comece a ler, procure lá uma versão que seja agradável à leitura e comece a ler a Bíblia. E por último, tá o ponto número 10. Tenha coragem, porque Deus está cuidando de você. Sim, Ele está cuidando de você. Ele ouve as suas orações. Ele sabe quem você é. Ele é o El Roi, o Deus que te vê. Quando o profeta Elias estava lá desesperado, procurando a morte, querendo a morte, o Senhor mandou um anjo para cuidar de Elias, para encorajá-lo, para fortalecê-lo. E o Senhor enviou a Elias um parceiro, que foi o Eliseu. A vida de Jó. Jó perdeu tudo, foi criticado pela esposa, foi criticado pelos amigos. O Senhor simplesmente estava em silêncio absoluto. Por que, que o Senhor ficou em silêncio e permitiu toda aquela coisa ruim? Mas nós sabemos que depois dessa experiência, Jó conheceu Deus de verdade, Porque ele fala: antes eu conhecia de ouvir falar, agora eu conheço pessoalmente, eu sei quem é esse Deus. Muitas vezes as coisas ruins acontecem, mas para algo bom. Gente, é sempre algo bom. Sempre vejo o lado bom das provações. A partir desse momento de dor que Jó conheceu Deus profundamente. Isso, no fim, é o que realmente importa. É a gente conhecer Deus profundamente. Eu quero conhecer Deus profundamente, eu quero ir mais fundo no meu relacionamento com Ele a cada dia. Eu quero ser usada por Deus, eu quero ouvir o que Ele tem para me falar. Eu quero fazer somente a vontade dEle. É claro que eu quero muitas coisas, nossa Senhora, muitas coisas eu quero. Mas eu submeto tudo à vontade e ao senhorio de Deus. Ele é o Senhor da minha vida. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você tá aqui até agora, muito obrigada. E comente aqui se você entendeu alguma coisa do que eu falei. E Deus abençoe muito a sua vida. Tenha um dia abençoado e uma semana abençoada. E eu vejo você no próximo vídeo, se Deus quiser. Bye!